Boa noite a todos. Então, aqui só acrescentando, lembrando essa questão do Espírito de verdade, que na realidade era o próprio Cristo, que estava lá coordenando toda a equipe da codificação. Aí muita gente acha, mas será que o Espírito de verdade era o próprio Cristo? Não poderia ser um grupo de espíritos? Mas aí o Kardec, em 1862, lá na Revista Espírita, o Kardec ele tira essa dúvida. Na Revista Espírita, eu acho que de março. Então lá tem um médium, que era um dos melhores médiums que trabalhavam com Kardec. E esse médium, ele recebeu um espírito lá que chama Senhor Sanson. Esse Senhor Sanson, ele trabalhou com Kardec também no começo da codificação. Só que ele desencarnou e tinha ali quase um ano que ele tinha desencarnado. E esse espírito, Senhor Sanson, ele falou que viu ali na frente dele o espírito lá de todos aqueles que ajudaram na codificação, como Santo Agostinho. Ele estava vendo lá o Lamennais, estava vendo o Emmanuel, estava vendo São Paulo, e ele viu também o Espírito de verdade, que era o próprio Cristo. E ficou muito emocionado com isso. Então vocês vejam só, a simplicidade e a humildade do Cristo, em se autodenominar de Espírito de verdade. Quer dizer, ele não quis denominar o próprio nome dele, Jesus de Nazaré. E essa passagem aqui, gente, que foi lida, o advento do Espírito de verdade, que a Wanda leu, é uma parte tão importante que o Kardec colocou também lá no capítulo 31 do livro dos médiuns. Lá no finalzinho do livro dos médiuns, ele colocou esse advento do Espírito de verdade. A mesma mensagem que ele colocou lá no outro livro. Então vocês vejam só a humildade do Cristo. E como foi falado, gente, a gente tem que ter humildade também, de quando estiver passando por um problema, procurar recorrer diretamente ao Cristo. Por que não? Ah, mas vou pedir para um espírito amigo. Pede direto para o Cristo. Aí o Cristo vai designar alguém para te ajudar aqui na terra. Então, quer dizer, lembrar que o Cristo, gente, ele mesmo falou que ele era o maior servidor. E se a gente for ver, por exemplo, em termos de Deus, da perfeição divina, Jesus era o espírito que mais se aproximava da perfeição de Deus, que nós temos notícia. Então isso é muito bonito, tá certo? Essa questão da humildade e da simplicidade de Jesus, que é claro, como chefe desse planeta e de uma coisa tão importante que ele prometeu lá há 2000 anos e que foi falado lá, escrito por João Evangelista, lá no capítulo 14 do Evangelho. João Evangelista falou: o Consolador prometido virá. Quer dizer, é claro que na época do Cristo, ele não ia poder falar tudo para aquelas pessoas, dado o que, gente? As condições intelectuais e morais na época eram bem baixas. Então, quer dizer, ele não tinha condição de falar determinadas coisas. E o Cristo, ele falava contando história. Aquela história que a gente chama de parábolas. Para quê? Para que o povo lá entender. Então, vocês vejam a simplicidade de Jesus. Do jeito que ele contou, do jeito que ele falou, para todo mundo entender na época. E ele falou: gente, mais explicação eu vou dar no momento oportuno. O momento oportuno levou 1800 anos. Foi quando veio lá a codificação e o Kardec foi convocado pelo próprio Jesus para realizar aquela missão da codificação. E ainda foi falado para o Kardec: se você vê que você não dá conta, você fala, porque tem outras pessoas que têm a mesma condição sua para fazer esse serviço. Você vê que o Cristo era assertivo. Ele não brincava em serviço, não. Era um líder mesmo. E aqui nessa parte que a Wanda leu, o Cristo fala, aqui, ele fala aqui, eu sou o grande médico das almas. Olha só, ele falou: eu sou o grande médico das almas. E isso aí está na primeira pessoa. Tá certo? Não está na terceira pessoa do plural. Então o Cristo falou: eu sou o grande médico das almas. De fato,
Porque o Evangelho, na realidade, é um livro para curar o quê, gente? Para curar sentimentos. É para curar sentimentos, porque a gente curando o nosso sentimento, a gente cura a nossa vida. E é o que a Wanda falou, a gente tem dificuldade até para perdoar. Então, quer dizer, a gente tem que lembrar disso, que nós precisamos nessa existência trabalhar os nossos sentimentos e procurar curar esses sentimentos que estão doentes, porque senão a gente não teria nascido. Aliás, isso é um dos motivos que a doutrina espírita é consoladora. Por que ela é consoladora? Porque ela mostra de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos encarnados nesse planeta. E por que nós estamos encarnados nesse planeta de prova e expiação? Porque nós precisamos de provas e expiações para limpar o quê? As lambanças que nós fizemos lá no passado, que a gente não sabe quais são. E nem é interessante que a gente saiba, mas a gente sabe que fez, porque senão não estaria aqui agora encarnado, passando com problema com filho, problema com sogra, com marido, no trabalho, aquelas dificuldades todas do dia a dia que a gente tem. E dentro da nossa própria família também. Tá certo, gente? Então é importante lembrar da doutrina espírita como consolador, o próprio consolador. E é para isso que nós estamos aqui, para curar o quê? Sentimentos. Todo mundo aqui, para aprender, nós estamos aprendendo junto. Que aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui tudo no fundo do prato, como diz o caipira. Tá certo? Por isso que a gente não tem que ficar julgando ninguém, nós não temos direito de julgar nada. Ninguém. Ah, mas o sujeito lá não presta. Não presta, eu também não presto. Como é que eu vou julgar? E fim de papo. Ah, mas eu hoje em dia sou bom. Mas o que você fez de besteira lá no passado? Quem foi você há 300 anos atrás? 500 anos atrás? Então não podemos julgar ninguém. Tá? E lembrar que sempre que a gente aponta um dedo para o indivíduo, nós temos 3 dedão apontando no nosso nariz aqui, ó. Então nós temos que tomar cuidado, cuidar da nossa vida, tá certo? Procurar o quê? Divulgar o Consolador, que é a doutrina espírita, que cada um de vocês pode fazer isso. No reduto do lar, no reduto da sociedade, da sua comunidade. Tá certo? E lembrar que aqui ninguém é dono da verdade. Nós estamos todo mundo aprendendo. E estamos todo mundo no mesmo barco. Tá? E tem que um ajudar o outro para quê? Porque esse barco não afunde. Porque se afundar, nós afundamos junto também. Tá? E lembrar do Cristo, que é o grande timoneiro desse barco enorme que chama a Terra. Nós estamos navegando rumo à nossa meta, que é a perfeição. Agora, quanto tempo isso vai levar, isso não interessa para nós. O importante é a caminhada, é a jornada. Não é o final da viagem. E essa jornada nós temos um grande chefão, que é Jesus de Nazaré, e que está pronto a nos auxiliar a qualquer momento. Tá certo? Desde que nós tenhamos o quê? Humildade e tenhamos combatido o quê? Estejamos combatendo nosso egoísmo e a nossa tola vaidade. Tá certo, gente? Então aqui...